Olá pessoal, tudo bom? Saiu uma matéria bem interessante no Infomoney, no feriado, que a gente vai comentar aqui alguns pontos. Foi muito em função dessa queda que aconteceu quando os títulos passaram a ser negociados a menos de 6%, a maioria dos tesouros IPCAs. Aí depois subiu um pouquinho, depois voltou a cair. Então tá ali, né, em torno dos 6%, mas provavelmente com tendência de queda. E aí tem dados muito interessantes aqui, ó. Olha só, pessoal, de acordo com o Tesouro Nacional, cerca de 80% dos investidores que compram papéis de longo prazo optam pela venda antecipada. Qual é a sensação que a gente tem com isso? 80%, pessoal, 80%. Quer dizer, de cada 10 pessoas que investiram num título longo, num tesouro IPCA longo, por exemplo, 8 venderam antes. E houve tantas oportunidades assim de ganhos bons de marcação a mercado nos últimos tempos? Não. Então, pessoal, o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão investindo naquilo que elas não sabem, naquilo que elas não dominam. Por isso que vende, porque se assusta, né? Porque vê o saldo negativo, porque pensa que é ação, vê uma queda, pensa que não vai recuperar. Ou seja, não é só a, a marcação a mercado. A marcação a mercado é o problema mais à vista, né? Que mais vem para a superfície. Mas o problema profundo que eu vejo nisso aí é não apreciar o papel do tempo na formação do seu patrimônio através dos juros compostos. As pessoas não entendem o papel do tempo, o efeito do tempo. Por isso que entram, muitas vezes estimulados aí por vídeos de qualidade duvidosa na internet, entram no ativo e 80% vende, o que é muita coisa, muita coisa. Quer dizer, é uma prova cabal de que a pessoa não sabia o que estava fazendo. E a maior parte das vezes vai vender no susto, no pânico, realizando um prejuízo, quer dizer, um prejuízo dela para o Tesouro Nacional. Porque quem vai recomprar esse título mais barato não é outro investidor, é o Tesouro. Então, é uma dupla penalização, na minha visão. Né? Porque, vamos dizer que, se eu, sei lá, comprei aí um fundo imobiliário que derreteu, e eu vou vender agora com prejuízo, bom, outro investidor vai ter a felicidade de comprar aquele ativo barato. Né? Aí tudo bem, né? Mas nem tão bem, mas no caso do Tesouro, na minha visão, é pior, porque aí não é outro investidor que está comprando de você o ativo barato, é o próprio Tesouro. Mas infelizmente as pessoas fazem isso, né? E muito bem. Vamos ver aqui, ó. Olha só, na média, apenas 20% dos investidores permanecem com os papéis de longo prazo. Apenas 20%, segundo dados do Tesouro Nacional. É complicado, pessoal. Aí tem aqui, ó. Aí tem mais coisas aqui para fazer a gente entender. Os dados são uma média. O Tesouro Nacional esclarece que o prazo de permanência varia de acordo com o título e o prazo de vencimento. Então, olha só. Investidores com títulos mais curtos, como o Tesouro Selic, tendem a representar uma parcela maior dos que permanecem até o vencimento. Olha aí, pessoal. Aqui dá mais uma dica da onde está o problema. Então, se a pessoa compra o Tesouro Selic e fica, né? Fica aí a sugestão também. Por que o Tesouro não lança um Tesouro Selic com prazo de 20 anos, né? Ah, Natan, mas a taxa é a taxa curta. Sim, mas tu adia o imposto de renda, né? Pelo menos para o investidor de pessoa física, podia ter essa escolha. Olha só, Tesouro Selic tende a representar uma parcela maior dos que permanecem até o vencimento. Ou seja, bom, pode ser que esse prazo de 3 e 6 anos, que é o que a gente tem hoje no Tesouro Selic, tem sido assim há bastante tempo, pode ser que seja um prazo mais curto mesmo, mas eu vejo aqui a questão da rentabilidade, né? Que é linear, o gráfico é praticamente linear, versus um gráfico cheio de subidas e descidas de um Tesouro IPCA, por exemplo. E aí pode resbalar nas duas coisas, né? O pavor que a marcação a mercado gera num primeiro instante e, de novo, a não compreensão
do tempo, que o tempo ele anula o efeito da marcação a mercado, certo? Vamos ver aqui. Por conta do efeito da marcação a mercado, a rentabilidade dos títulos de renda fixa apresenta volatilidade. É isso mesmo. Aqui, pessoal, essa frase aqui, ela tem algumas imprecisões, tá? Que a gente... Mas é rapidinho, tá? Ele diz aqui, ó, como regra geral, a marcação a mercado produz dois efeitos na rentabilidade de um ativo de renda fixa. Quando a taxa de juros sobe, o preço cai, provocando um deságio, não necessariamente, né? A taxa, por exemplo, para o Tesouro IPCA estar com deságio, a taxa tem que ser acima de 6%. Por quê? Porque esse é o parâmetro que definiu a taxa do título lá na lei, tá? Que a gente até revisou toda a lei e tudo. Ou uma redução no valor do ativo, tá? Já quando a taxa de juros cai, que dá o famoso ganho de marcação a mercado, o preço do título aumenta, o que gera um ágio. Não necessariamente, porque, de novo, se a taxa estava em 6,5 e caiu para 6, ele está ao par, na verdade. Né? Se ela cai de 6,5 para 6,1, ele ainda estaria com ágio. Né? Então, só essa pequena imprecisão do texto, só para esclarecer. Né? Aí, pessoal, tem umas contas bizarras aqui, tá? Que eu não vou entrar no mérito, porque eles partiram de uma coisa que não aconteceu, tá? Por exemplo, um investidor que 2 anos atrás comprou 10 mil reais em tesouro pré-fixado para janeiro de 26, na época, segundo exemplo, os juros eram de 2% ao ano. Não, não eram. Eram de 2% no Tesouro IPCA, em agosto de 2020. Certo? Os mínimos de alguns eu tenho gravado, pessoal. Os mínimos e os máximos, alguns eu tenho gravado. Quando aconteceram. Tá? No pré-fixado, a taxa mínima foi um pouquinho abaixo de 6% nessa mesma época aí, na metade do ano de 2020, e não 2%. Então esses cálculos aqui, na verdade, perdem completamente o sentido, porque não aconteceu com o Tesouro pré-fixado essa taxa de 2%. Aconteceu com o Tesouro IPCA. E aí é outro jogo, porque o Tesouro IPCA, o VNA puxa o preço para cima. Está batendo 4.100 o preço do VNA hoje, né? Aí ele fala que atualmente os resgates podem estar ocorrendo mais influenciados pela queda da renda das pessoas que estão precisando sacar parcial ou totalmente os investimentos em renda fixa. Se esse aqui for um dos motivos, pessoal, aí tem o seguinte: aí as pessoas não se planejaram bem com relação à reserva de emergência, porque a reserva de emergência tem que ser Tesouro Selic, né? Ou CDB de banco grande, bem remunerado, com liquidez diária, né? Coisa segura, com liquidez imediata e que tem aí uma rentabilidade minimamente razoável, né? Também não vai entrar em CDB de bancão pagando 80% do CDI, certo? Mas se foi isso aqui denota mau planejamento financeiro. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. E a situação oposta, né? Quando aí eles vêm para a taxa do prefixado de 12,30, que caiu 1,81% na taxa e tal. Então aqui eles falam também do objetivo, muito importante, né? Porque se a gente tem um objetivo, pessoal, qual é o objetivo mais comum das pessoas? Eu quero investir no Tesouro Direto para ganhar dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, para que quer ganhar o dinheiro? Para formar um patrimônio? Então vai ter que ter tempo e paciência. Quer ganhar um dinheiro imediato? Então são os papéis que pagam juros, porque aí você recebe aquilo depositado na conta, né? Então por quê? Porque a gente tem que ficar no título, tem que ficar. Para formar patrimônio, pessoal, é duro, é difícil, é complicado. Você tem que ficar no papel, você tem que dar o tempo, né? Senão a gente perde tudo. Olha aqui, pessoal, uma frase muito legal que eu gostei dessa matéria. Ó. Se fez uma aplicação em títulos de longo prazo, IPCA 35, 45, pensando na aposentadoria, por exemplo, aproveitar a marcação a mercado positiva, pode, na verdade tira esse pode, não faz sentido.
fica a pergunta. Isso aqui, ó, pessoal, nós falamos muito lá em 2019, né, que foi o exemplo. Juro cai, pode ser que a gente veja esse filme de novo, né? Vale a pena ver de novo. A taxa Selic caindo, né? Só como uma bandeira, né? Um norte, assim, mas na verdade as condições que levam a taxa Selic a poder cair, né? Vai deixar os ativos caros. Se vender, onde vai aplicar o dinheiro depois com a mesma remuneração? Certo? Porque comprou IPCA mais 6, tá? Aí dá um baita ganho de marcação no mercado se a taxa cair, por exemplo, para IPCA mais 4. Mas e aí? Como é que vai conseguir de novo aquela remuneração, por exemplo, no IPCA 45, com mais de 20 anos? Por mais de 20 anos. Tem que pensar muito bem isso aí, né, pessoal? Ó, segundo o VIS, o investidor ganha 5 ou 10% em um espaço muito curto. Quase sempre é isso que acontece. É a corrida de ratos, né? Tu vai, faz o ganhozinho ali e parte para outra, né? Sem saber muito bem os próximos passos, claro, porque tu tá tentando adivinhar o mercado e tá fazendo errado. Enquanto que o que você tem que fazer é dar tempo. Porque o que o tempo faz? O tempo faz, pessoal, meio que uma seleção natural. Isso é que é verdade. O tempo faz uma seleção natural. Os investidores mais resilientes são os que ficam e os que têm os melhores prêmios, aqueles prêmios do tempo, do juro composto acumulado. Se o investidor quiser vender, terá que reaplicar em outro ativo de longo prazo, que era a necessidade inicial. A vantagem da venda antecipada fica com quem tem o objetivo de especular para ganhar com o movimento dos juros, se acredita que eles vão cair. Quer dizer, você sempre tem que estar acertando a direção dos juros, você sempre tem que estar numa aposta vencedora. Então, muito esclarecedor isso aqui, pessoal. Vocês vejam que quem fica atrás, né, de marcação o tempo todo, né, na verdade, é um especulador, no sentido literal da palavra. Não estou querendo ofender ninguém, mas longe de mim, tá? Mas a pessoa deixa de ser investidor para ser especulador. E aí, pessoal, quem é que leva ferro no mercado? É o especulador pequeno. O especulador pequeno, esse é o que mais apanha do mercado. Né? Não faça esse papel, não faça. Você, investidor, não faça esse papel de especulador pequeno. Né? A sardinha, né, que o pessoal fala. Né? A sardinha, o cardume inteiro vai para um lado, vai para o outro. É aquela coisa. E nessas idas e vindas, umas tantas caem na boca dos tubarões, não é verdade? Ó, os juros do prefixado 29 e 33 caíram para a casa dos 12%. Se a pessoa acha que o mercado exagerou nesse otimismo, aí a taxa pode voltar a subir. Quer dizer, quando você entra nessa de ter que adivinhar, agora caiu, agora vai subir, agora eu vou adivinhar quando vai subir, depois eu vou adivinhar quando vai cair. Entrou nessa, perdeu feio. Né? Porque aí virou aposta, né? Que o mercado exagerou nesse otimismo, que as taxas não vão cair tanto, pode fazer sentido vender para se proteger da marcação ao mercado que pode vir. Quer dizer, para se proteger de uma futura alta, né, porque o preço voltaria a ficar barato. Mas isso para quem tem a meta de especular pura e simplesmente. Aí, pessoal, especular com o próprio dinheiro do próprio trabalho, vem outra frase aqui, que é talvez bordão, mas dinheiro não aceita desaforo, tá? Diante disso, em certa medida, o ativo deixa de ter as características de renda fixa e passa algumas de renda variável. Quer dizer, se você fizer isso, porque se você ficar até o vencimento, ou se você ficar no Renda Mais, recebendo aquela renda mensalmente, ficar no Tesouro com juros, recebendo aquela renda semestralmente, você está investindo certo. Com renda fixa como tem que ser. Certo? Você não precisa transformar um ativo bom, como o Tesouro IPCA, em renda variável. Você não precisa fazer isso. Não precisa. Isso é muito importante, tá? Vamos ver, mas tem mais coisas aqui, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, o reinvestimento. Aqui eles falam do... Eu não vou ler toda a matéria, tá? Vocês vão ter que ir lá dar uma prestigiada aí na matéria que está muito boa, tá? O risco do reinvestimento, pessoal, né? Então, olha só, ó, aqui está na maneira nua e crua, né?
Mas, por exemplo, o risco do reinvestimento, o maior exemplo é, por exemplo, quando a gente prefere alguns títulos mais longos, a gente joga esse risco do reinvestimento para mais adiante, né? Para quanto mais tempo você tiver acumulado de capital dentro do ativo, melhor. Quanto mais tempo fica lá rendendo e reaplicando, se for IPCA com juros ou se for IPCA principal, quanto mais tempo ele fica lá, melhor. Mas, para mais longe, eu jogo o risco do reinvestimento. Ó. O investidor pode acabar perdendo se não tiver mapeado isso antes. Dessa forma, ele vai tirar o dinheiro, de olho no ganho momentâneo, e vai colocar onde depois. É preciso encontrar algo similar ou melhor, o que não é fácil. Na verdade, o que é praticamente impossível. Porque a gente está no contexto macro. Se o ganho do Tesouro Direto se dá com a queda nas taxas dos títulos, isso é um ganho de macroeconomia. É porque o risco país caiu. Quando o risco país cai, tudo sobe. Fundo imobiliário sobe, ações sobem, dólar fica barato, relativamente, né? E aí você acaba não tendo, você não vai conseguir. Não é fácil, não é possível achar outro investimento. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que sair para o risco. Né? Enquanto que, por exemplo, quem não fez, tá? Na época da Selic a 2%, pessoal, todo mundo dizia, agora o investidor vai ter que ir atrás do risco, o investidor vai ter que tomar risco. Vai ter que tomar risco porque tu quer. Eu não. Eu vou continuar no meu tesourinho. Né? E os investidores que tomaram risco naquela época, aí o que aconteceu? Bolsa andou de lado e algumas empresas tiveram uma forte desvalorização, muitos fundos imobiliários se desvalorizaram. Se você foi para fundo multimercado, aí é pior ainda, né? Porque aí você está na mão do gestor e o gestor muitas vezes ele tem que se desfazer dos ativos para honrar os saques, o que é um problema grave. Então é muito complicado. Então, quando vier essa ladainha, pessoal, de agora está na hora de tomar risco, não acredite, não acredite. Tá? Porque se a Selic cair esse ano ou o ano que vem, não importa, e sei lá, estabilizar em 6 ou 7%, não importa também. Estabilizar num nível mais baixo, é isso que eu quero dizer, vai voltar a aparecer isso na imprensa. Agora o investidor tem que tomar risco. Porque se deixar o dinheiro parado na renda fixa, vai estar perdendo para a inflação, digamos, né? Selic a 6 ou 7, inflação de 5, 6. Aí com o imposto de renda acaba dando 0 a 0 até perdendo um pouquinho, né? Supondo esse cenário futuro. Aí eles vão voltar a bater nessa tecla. Olha, você tem que tomar risco, tem que tomar risco, tem que tomar risco. Não tem que tomar nada. Tem que continuar no tesouro, certo? Mais cedo ou mais tarde haverá um ciclo de corte de juros. Ainda neste ano poderá acontecer e no ano que vem continua. Espera-se, né? Espera-se. É natural que aconteça uma reversão da curva. Se o investidor optar pela venda, pode ir para outros produtos que ficaram um pouco mais defasados. Aí é que tá, né? Vai para trás de produto defasado, vai acabar fora do tesouro, aumentando o risco, né? Bom, pessoal, o que mais que tem aqui? Aí vocês dão uma olhada, mas no geral tem insights bons nessa matéria. Tem insights interessantes, tá? E é triste que 80% dos investidores vendam o papel antecipadamente. Pode ser também erro pessoal de alocação, né? Entrou demais no ativo muito longo, né? Não fez uma carteira mais prudente, só com ativos curtinhos, né? Para se acostumar, para aprender direitinho a sofrer junto com a marcação a mercado. Que não adianta, pessoal. Aquela frase americana é muito verdadeira. No pain, no gain. Quer dizer, não tem dor, não tem ganho. Tá? Isso vale para todo o investimento. Tu quer ganhar sem ter dor? Tu não vai ganhar. Aí vai ser poupança, né? Tá, é muito triste isso aqui, mas a matéria tem vários insights e a gente sabe que a gente tem como sair disso e não entrar nessa corrida de ratos de compra e vende, gira patrimônio, gira patrimônio. A gente sabe que a gente tem que dar tempo para o juro composto agir. Esse é o jeito que vai nos fazer ganhar dinheiro no Tesouro Direto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.